vou colocar o slide logo, né? Compartilhar. Tá? Sim. Já que gravação é iniciada, eu formalizo o início da banca, o tempo que o aluno Roberto Carlos Soares Figueiredo vai ajustando os seus slides. Eu aproveito para reforçar as regras da nossa apresentação, que todos os alunos que estejam como ouvintes mantenham os seus microfones e câmeras desligados, assim como os avaliadores, no momento em que não estiverem com a palavra. E ressalto que o aluno que está sendo avaliado, que ele permaneça com seu microfone, com a sua câmera ligadas durante a sua apresentação e durante as ponderações da banca, que então irá, ao final, se recolher para que possa liberar sobre a nota, e assim a gente retorna e finaliza a banca. Roberto Carlos Soares Figueiredo vai apresentar um trabalho intitulado Pacto Federativo Brasileiro, uma perspectiva quadridimensional. Tá? Roberto Carlos, você tem até 15 minutos para efetuar a sua apresentação. Faça bom uso do seu tempo, né? Boa sorte e tenha confiança naquilo que você estudou e se dedicou até o momento. O seu tempo será cronometrado a partir desse instante. Boa apresentação, pode começar. Eu gostaria de cumprimentar a professora Isabela Figueiredo e também o professor Paulo Máximo, né, que são ícones do direito constitucional e, com absoluta certeza, com as suas considerações, irão enriquecer ainda mais esse trabalho. Tá? Eu confesso que a professora Isabela Figueiredo foi uma das grandes incentivadoras para que eu, enfim, me enveredasse para o direito constitucional e caminhasse para esse tema. Espero eu ter atingido a maturidade de acadêmico pesquisador para bem desenvolver esse trabalho e, principalmente, fundamentar as conclusões que aqui nós chegamos. O roteiro da apresentação seguirá a seguinte ordem. Inicialmente, irei falar sobre a metodologia. Em seguida, as questões que nortearam o trabalho, o objetivo geral, que é o recorte da pesquisa, o desenvolvimento com 3 tópicos que foram explanados, a conclusão e algumas das referências que foram utilizadas. Sobre a metodologia, o presente artigo ele versou sobre o Pacto Federativo, destacando pontos relevantes dos entes federados para subsidiar a definição do grau da estrutura político-administrativa da Federação Brasileira. Então, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e, com referência aos resultados obtidos, a pesquisa ela caracteriza-se como uma pesquisa pura, pois visa a eminentemente contribuir para a discussão do tema na seara acadêmica e jurídica. Na análise dos dados, é de cunho qualitativa, pois não lida com dados numéricos. Então, a nossa pesquisa ela é essencialmente bibliográfica, a contribuição dela é para o âmbito acadêmico e jurídico e foi uma análise qualitativa. As questões que nortearam esse trabalho. A primeira questão, o que é e como se forma o Pacto Federativo Brasileiro? Em seguida, as controvérsias doutrinárias sobre a classificação do Pacto Federativo Brasileiro, e aí a gente já faz um recorte, que é essa classificação com relação ao número de entes envolvidos, porque nós sabemos que a Constituição tem inúmeras classificações. As distinções marcantes entre o Distrito Federal e os municípios. Por que essa distinção? Porque isso que vai embasar a nossa conclusão ao final da nossa apresentação, ao final do nosso artigo. O objetivo geral é o recorte da pesquisa. Então, é analisar a classificação do Pacto Federativo Brasileiro, levando-se em consideração a quantidade de entes envolvidos. Então, a gente se atém a isso. O número de entes envolvidos classifica-se o pacto. Não adentra em nenhuma discussão de mérito de outros tipos de classificações. Então, no tópico número 1, o que é e como se forma o Pacto Federativo Brasileiro, nós devemos entender como é que se dá esse pacto. Então, um pacto federativo é a união de entes dotados de autonomia. Mas não é só a união. Como se deu essa união? Essa união pode se dar por 2 movimentos. Um movimento primeiro, que é o movimento centrípeto, ou por agregação,
é quando entes soberanos abrem mão da sua soberania e formam um ente central para gerir as atividades em comum. Como exemplo, nós temos a formação do Pacto Federativo dos Estados Unidos da América. Um outro movimento, que é o movimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. O primeiro centrípeto é de fora para dentro, o segundo centrífugo é de dentro para fora. Há um Estado unitário que ele descentraliza o poder para outros entes. No caso do Pacto Federativo Brasileiro, esse movimento que foi adotado. Então, descentralizou o poder para estados, descentralizou o poder para municípios, descentralizou o poder para o Distrito Federal. E importante frisar que nos pactos federativos há a possibilidade de secessão. O que é a secessão? É a desagregação de um dos entes para formar um outro ente político jurídico autônomo e soberano. Então, movimentos separatistas no âmbito do Brasil, eles não têm guarida na Constituição Federal. Ou seja, é inconstitucional falar em separação de um município, ou de um estado, ou de uma região do Brasil. Soberania versus autonomia. Soberana é a República Federativa do Brasil. É ela que nos representa no âmbito internacional perante outros estados. Tá? Os entes federados, eles possuem autonomia, que será tratado mais adiante, no tópico 3. As controvérsias, tópico 2, doutrinárias, sobre a classificação do Pacto Federativo Brasileiro. Aqui eu trouxe alguns dos autores que discutem e têm posições um pouco diversas a respeito de como classificar o Brasil referente ao número de entes envolvidos. Para José Afonso da Silva, ele questiona a autonomia política constitucional, dizendo que só isso não caracteriza uma entidade federativa, ou seja, é necessário outros elementos para caracterizá-lo. Então, para Afonso da Silva, os municípios não poderiam ser entes federados. Em contrapartida, André Ramos Tavares declara que a Constituição elevou a ente da federação os municípios. Prova disso que eles são dotados de autonomia. Então, que é justamente essa ideia que nós defendemos aqui no presente artigo, que tanto os municípios, e a gente avança ainda mais, quanto o Distrito Federal, eles são entes autônomos e devem ser levados para a contagem da classificação do Pacto Federativo Brasileiro. No tópico 3, nós enumeramos 12 distinções, tá, entre Distrito Federal e os municípios, visando ressaltar o quê? Tá? O Distrito Federal, ele não é nem Estado e nem municípios. O Distrito Federal é um ente híbrido, que, ao mesmo tempo, ele acumula funções ou atribuições de Estado e de um município. Mas, em contrapartida, ele não é nenhum e nem outro, tornando-se o quê? Um ente, uma singularidade dentro do Pacto Federativo. Quando nós falamos sobre a divisão geopolítica brasileira, nós falamos corretamente 26 estados e um Distrito Federal. Ou seja, o Distrito Federal não é Estado. Tá? E quando a gente classifica, quando nós tomamos conhecimento de alguma lei federal ou de algum ato normativo que abarque todos os entes da federação, é muito bem claro, descrevendo estados, Distrito Federal e municípios. Então, das 12 distinções, tá dando para ouvir alguma coisa? Travou um pouco. Pode continuar. Travou. Porque para mim aqui apagou, tá preto.
Tá, voltando, perdão. Das 12 distinções, nós vamos destacar 9, tá? As características na coluna à esquerda, no meio municípios e à direita Distrito Federal. A autonomia dos entes federados, tá? Para um ente federado ser autônomo, ele precisa demonstrar 3 capacidades: capacidade de auto-organizar, auto-administrar e autogovernar. O município, há controvérsia sobre uma das capacidades seria justamente a auto-organização, pela ausência do poder constituinte derivado. Nós sabemos que o município é gerido por lei orgânica, só que essa lei orgânica do município, ela deve obediência tanto à Constituição Estadual quanto à Constituição Federal. Em contrapartida, a lei orgânica do Distrito Federal só deve obediência à Constituição Federal. Então, por isso, o Distrito Federal teria todas as capacidades em pleno desenvolvimento e o município teria essa controvérsia aí com relação ao poder constituinte derivado. Representação legislativa no Congresso Nacional. Os municípios não têm representação, em contrapartida, o Distrito Federal possui, com 3 senadores eleitos que representam o Distrito Federal no Senado. Poder legislativo. A Câmara de Vereadores é composta por vereadores eleitos no município. Em contrapartida, no Distrito Federal, nós temos a Câmara Legislativa, composta por deputados distritais. Seguindo, nós temos a imunidade parlamentar. Nos municípios, os vereadores possuem somente a imunidade material. Em contrapartida, no Distrito Federal, os deputados distritais possuem ambas as imunidades, tanto a material quanto a formal. Poder executivo. O município é exercido pelo prefeito e vice-prefeitos municipais. E no Distrito Federal é exercido pelo governador e vice-governador. Legitimação para propor emenda à Constituição. O município não possui. O Distrito Federal possui. Legitimação para propor súmula vinculante. O município não possui, podendo intervir de forma incidental. Em contrapartida, o Distrito Federal possui. Intervenção federal. Os municípios não podem sofrer intervenção federal. Em contrapartida, o Distrito Federal sim. Intervenção estadual. Aí já os municípios sofrem intervenção estadual e o Distrito Federal não. Então, para se chegar à seguinte conclusão, tá? O Pacto Federativo Brasileiro, com relação à classificação, levando em consideração o número de entes envolvidos, se for levado em consideração apenas a União enquanto ente central e estados quanto entes regionais, ele será dual. Tá? Uma segunda conclusão é que ele será trino se forem levados em consideração tanto a União, os estados e os municípios. Tá? Para nós, não seria nem dual nem trino, mas sim seria quadridimensional ou de 4º grau, porque, como foi colocado anteriormente, nós consideramos o Distrito Federal uma singularidade que não se enquadra nem Estado nem município, assim ele também deveria ser levado para contagem como ente autônomo. Então, seria União, Estado, Distrito Federal e municípios. Né? Para que a importância dessa conclusão? Porque a gente sabe que a Constituição, nós a classificamos por diversos outros critérios. Por que não também levar esse critério para classificá-la? Né? Levando em consideração o número de entes que o compõem. É muito importante também ressaltar que essa classificação ela visa realmente ressaltar a importância de cada um dos entes que compõem o Pacto Federativo, ressaltando que todos são autônomos, mas, em contrapartida, não soberanos. Tá? E, por fim, nós colocamos aqui algumas das referências que foram utilizadas, principalmente a nossa Constituição, Boulos, Tavares, Silva, e eu gostaria também de ressaltar o quê? Que, devido a tanta diversidade que nós estamos passando atualmente, social e principalmente no âmbito da saúde pública, para nós que estamos aqui chegando e apresentando nesse momento esses trabalhos de conclusão, já é uma vitória, né?
Então, pelo menos para mim, eu me sinto muito feliz e muito contente de estar apresentando com dois professores extremamente assim, que são ícones do direito constitucional e que, nas suas considerações, irão trazer, com certeza, enriquecer cada vez mais o meu trabalho e pautar e fundamentar mais as conclusões que aqui chegamos. Eu agradeço a todos, a banca, agradeço principalmente você que está aí nos assistindo, né? E, enfim, muito obrigado. Obrigada, Roberto, pela... Eu passo imediatamente a palavra para o professor Paulo. Acho que tá dando um eco. O celular tá ligado já aí? Roberto, eu vou... parabéns pela sua apresentação. Admito que sobre esse tema, inserir o Distrito Federal como um ente totalmente desvinculado, é a primeira vez que eu vejo, tá? Essa conclusão é a primeira vez que eu vejo. O que me chama a atenção é isso. Então, essa primeira situação, se essa conclusão seria sua, ou você tem algum apoio, por exemplo, você cita o Boulos, e só que, salvo engano, o Boulos, ele tem reservas quanto ao município ser um ente federal. Então, só nessa situação, se existe algum doutrinador dos que você falou, eu não creio que nenhum tenha essa mesma posição. O que isso não é bom nem ruim, é só uma ponderação. Se existe algum doutrinador que tem esse mesmo posicionamento seu, em que você possa se escorar. Em relação ao mérito propriamente dito, aí eu sou obrigado a indagar algumas situações. Primeiro, se você aponta determinadas situações em que o município não teria uma autonomia, principalmente por causa da auto-organização, que é uma divergência lógica, a meu ver, muito positivista. Por outro lado, eu me questiono sobre determinadas situações em que a União deve tutelar e instituir situações no Distrito Federal, certo? E é exatamente a partir desse ponto que eu me questiono, em que se você parte de uma matriz básica daquilo que é um ente federado autônomo que deve ser separado, como explicar essa tutela parcial da União no Distrito Federal de modo a diminuir a autonomia do Distrito Federal em relação a outros entes federados, como, por exemplo, os estados, tá? Então, é interessante que você pontua seus questionamentos, mas, a meu ver, certas situações também não seriam aplicáveis no seguinte sentido. Imagina uma Câmara de Representantes dos municípios. Só em Minas Gerais tem 808. Só então os representantes dos municípios de Minas Gerais vão ser mais representantes do que o próprio Congresso Nacional. Entendeu? Então, é algo que do ponto de vista prático também, então esse argumento não me é muito favorável, tá bom? Mas as duas ponderações iniciais são as que eu faço para você. E mais uma vez, parabéns, viu? Seu áudio está desligado. Eu respondo logo ou a professora Isabela faz logo? Respondo logo? Tá. Com relação aos doutrinadores, tá? Realmente carece, digamos assim, material jurídico nesse sentido. Por isso que eu estou dizendo que é uma questão bastante nova, porque não tem essa classificação. A gente não observa
classificação da Constituição com relação ao número de entes envolvidos. Pelo menos a gente observa uma carência. O que eu me embasei mais é uma conclusão minha, levando em consideração principalmente 2 artigos da Constituição que estão no trabalho. O artigo 1º e o artigo 18, tá? Que lá limita bem, descreve bem, de uma forma bem sucinta, cristalina, que cada ente descrito lá, União, Estado, Distrito Federal e município, possui autonomia, né? Aí já vem as discussões doutrinárias com relação às restrições do município por não ter o poder constituinte derivado. Aí já vem as limitações, a questão da União tutelar o Distrito Federal. Imaginemos nós, se o município, que alguns doutrinadores consideram como ente federado, não é, aí também o Distrito Federal também não seria. Então, o nosso pacto seria dual, né? Porque seria levado como ente federal, só ente do pacto da federação, só a União e os estados. Para nós, não. Como a Constituição foi clara no sentido de descrever os 4 entes que compõem a federação no artigo 18, a União, os estados, o Distrito Federal e o município. Então, partindo dessa premissa, a nossa conclusão, não há um doutrinador que afirme isso, que esses 4 entes deveriam ser levados em consideração. Pois bem, sobre o segundo questionamento, realmente a União tutela algumas questões do Distrito Federal. Da mesma maneira como o Estado, os municípios estão dentro dos estados, né? E os municípios estão dentro dos estados, de forma regionalmente falando. E outra, para se criar, fundir, desmembrar município, é necessário uma lei federal, uma lei estadual, todo aquele trâmite legislativo formal. Então, o município também, se a gente fosse verificar por essa questão e também pela ausência do poder constituinte derivado, ele não teria a possibilidade de ser ente federado, né? Mas aí, como a Constituição é a lei máxima e ela diz que é composta por 4 e de forma indissolúvel, foi pautado nesse preceito constitucional, né, que nós chegamos a essa conclusão. Mas realmente não tem doutrinador que defenda essa ideia. Não, eu não estou falando que o Distrito Federal não é ente federado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou com uma certa dificuldade é inserir o Distrito Federal como um 4º nível. Porque, como a gente sabe, o Distrito Federal tem uma competência cumulativa, porque ao mesmo tempo, ele cumula a competência dos estados, cumula a competência dos municípios, por sua razão geográfica. É um retângulo que tem, certo? Por exemplo, Brasília tem um avião ali no meio que é um nada jurídico, só capital do Brasil. Porque não é município, não é nada. Aí eu não estou discutindo isso, é por isso que eu estou questionando porque eu fico imaginando como se fosse em graus, os níveis. É como se, a meu ver, Brasília estivesse ao lado de municípios e estados, acumulando as 2 competências. Mas, ok, tá? Oi, Roberto, eu de novo. Mais uma vez, a apresentação, dentro daquilo que tu te propusestes, tu me pareceste seguro, mas assim, eu tenho algumas ponderações até para enriquecer, como tu mesmo falaste, né? O nosso propósito aqui maior é esse. A gente não deixa de ser professor, nem quando a gente está em banca de TCC. Talvez seja um momento em que mais baixa ali aquele espírito de ser professor, de querer ensinar. Então, as críticas sempre vêm com um propósito construtivo. Eu, inicialmente, fiquei, como é que eu diria, procurando aqui, de fato, um grande problema no meio disso tudo. Porque, assim, a meu ver, tu sistematizaste um assunto que já está
marcado na Constituição. Tu vieste falar que, de fato, o município e o Distrito Federal fazem parte da federação. Tu constróis todo um trabalho, toda uma argumentação para mostrar o que está escrito na Constituição. Não tem necessariamente um contraditório aí ou algo que enalteça. Então, assim, eu acho que dá para você aproveitar o que você fez de trabalho, dá para você aproveitar o seu tema, só que talvez você precise ajustar o teu objeto principal, o teu problema científico. Eu não consegui identificar da tua apresentação do teu trabalho, basicamente, um problema científico. Qual é o problema? O problema é que de repente, os municípios não têm as características todas, lhe carecem as características, então é um problema estar elencado no artigo 1º e, ao mesmo tempo, não ter as características. Então, me pareceu tá? E aí fica a título de crítica construtiva para você melhorar isso. Me pareceu só a sistematização de um assunto, e aí perde a objetividade do que é um trabalho científico, que é exatamente identificar um problema e trabalhar em torno dele, tá? E também um detalhezinho naquele quadro esquemático que tu colocaste, que eu achei ele lindo, né? Todas as coisinhas que a doutrina fala, as críticas sobre o município, né? De por que ele não seria ou não teria esse status material de ente federativo. Faltou tu acrescentar isso, que de repente pode até te instigar a direcionar aí esse problema do teu trabalho. O problema poderia ser, de repente, uma divisão quadripartite, uma classificação quadripartite, só que o município não tem isso, o município não tem aquilo. E aí vai mais um que é, né, o próprio controle de constitucionalidade, em homenagem ao professor Paulo Máximo, que adora aí um direito constitucional avançado e um controle de constitucionalidade. O município não tem lugar lá no artigo 103 da Constituição. Os governadores podem pleitear ADINs, né, ADPFs e tudo mais. Você falou da súmula vinculante, aí pronto, ele vai falar agora da ADIN, da ADPF, e não. Então ficou faltando esse itemzinho lá no teu quadro esquemático. Tá? Então seria interessante, eu sei que tu és o cara que adora o constitucional e que já escreveu outro artigo e que eu tenho certeza que tu não vais parar por aqui, de tu pegares esse teu trabalho, aquilo que tu expusestes e tentar direcionar melhor um problema, tá? Dentro disso que você construiu. Ah, mas dentro da tua proposta, teu trabalho está ótimo. Só tenho a te dar parabéns mais uma vez. Não tenho necessariamente nenhuma pergunta, só queria realmente fazer essas ponderações construtivas para ti. Nesse momento, a gente vai sair um instantinho para deliberar e já retornar. Ok, fico no aguardo. Liga lá.
Demorando.